uma revista muito boa aqui em minhas mãos, mas que eu quero mandar para você. É essa revistinha aqui, ó, bem bonitinha, mas não é só bonitinha, não é só uma revistinha para você ter em casa, é um curso para você fazer com lições bem específicas sobre temas bem específicos que tem a ver com a sua saúde em família. Por exemplo, o amor acabou. E agora? Será que eu estou falando para algum casal que tem dito isso? Amor acabou, não gosto mais, estou aqui por causa das crianças, estou aqui por causa da religião, mas não gosto mais, não quero mais. E agora, o que faz? Vai continuar desse jeito? Será que tem como restaurar, recuperar, refazer uma história de amor? Quem se comunica se explica. Tem aqui uma lição inteirinha só sobre a comunicação do casal e nós falávamos sobre a necessidade disso ser bem desenvolvido em casal no bloco anterior. Também temos aqui a respeito de relacionamentos abusivos, tem homens e mulheres vivendo relacionamento abusivo no que diz respeito ao sexo também. Mulheres que são obrigadas a fazer sexo, homens que são obrigados a se desfazer do seu desejo sexual porque a mulher está pondo de castigo o indivíduo, está de castigo, isso é abuso. Homem que põe mulher de castigo, tem homens que estão colocando a mulher em situação de desprezo. Não as procuram mais sexualmente, não querem fazer sexo com ela e não dão a mínima explicação. Ela não sabe se ele está doente, ela não sabe se ele tem outra. Então, assim, esse casal precisa se achar e se encontrando, dialogar, conversar a respeito do que quer, do que não quer, do que está acontecendo, para não ser abusivo sobre o outro e tirando do outro a capacidade de ser livre e feliz, né? Hoje, no Sem Tabus, nós estamos conversando sobre a rotina do casal e sobre por que muitos casais têm perdido o interesse sexual dentro dessa rotina. Então, um papo muito bom, muito legal, que inclui você, claro, senão seria eu aqui conversando com a minha convidada, sozinha, não fazia sentido nenhum. Então, escreve pra gente, qual é a sua questão? O que você carrega aí da sua rotina que tem lhe feito mal? São estas coisas que eu já trouxe aqui? Tem mais? O que você quer dizer? Visite a nossa página no Facebook ou nos encontre no nosso canal no YouTube. Tem vários temas feitos com muitos profissionais para atender você em sua necessidade. Estamos no Instagram também. Nós queremos ficar perto de você, tá bom? Minha convidada de hoje é psicóloga, palestrante, cantora, compositora, era tudo de bom, viaja o Brasil, viaja o mundo, ainda é mãe, ainda é profissional, atende em consultório, online inclusive, atende gente do mundo inteiro. É uma profissional assim de muita competência e vem aqui com muito carinho para responder algumas questões nossas, né? Vanessa Oliveira. Amiga querida, tão bom. Vanessa, obrigada por agradeço. estar aqui outra vez. Vanessa, só para lembrar, porque eu acho que tem gente que esquece. Eu acho que tem gente que fica com essa ideia de sexo ser obrigação, ser rotina. Tem aquela pessoa que carrega algum trauma, algum medo, alguma dificuldade, não lida bem com isso e tal. Mas quando a gente fala de sexo, a gente nem de longe está falando em pornografia, nem de longe nós aqui estamos falando no Sem Tabu sobre obrigação, ou sobre coisa feia, ou coisa suja, ou coisa... Não, nós estamos falando de sexo como coisa boa, dom de Deus, dádiva, presente de Deus para homens e mulheres, que bem conduzidos, bem trabalhados, significa saúde emocional, saúde... Então, eu queria que você falasse disso. Sim. Sexo tem a ver com saúde, qualidade de vida? Tem a ver com saúde física, inclusive. A gente libera uma série de hormônios, neurotransmissores são liberados quando nós fazemos e praticamos sexo. O sexo esse com qualidade, dopamina é um dos principais, que eu gosto sempre de falar dela, porque a dopamina é altamente viciante. Para você ter ideia, a dopamina é o mesmo hormônio liberado quando uma pessoa usa droga, que tem aquele pico de prazer. É o mesmo hormônio, é um neurotransmissor que ele é liberado para que a gente sinta extremo prazer e é viciante e é natural. Deus colocou na gente para ser liberado de forma positiva. Esse viciante, entre aspas, e essa dopamina? Dopamina. A dopamina vem e causa tão grande prazer para te fazer voltar e fazer de novo, Exatamente. né? O vício que a gente fala é no sentido de você gostar tanto, Sim, de você querer repetir. sempre praticar e repetir. E Deus disse que o casamento só existe a partir do sexo. A gente não tem sexo da união de duas pessoas vivendo numa mesma casa. Não é isso que identifica o matrimônio como sendo matrimônio. Então, o sexo ele faz com que o casal se torne um, com que o casamento de fato seja consumado e ele traz saúde física.
Então ele libera serotonina, que é o hormônio da alegria, da felicidade, do prazer, do bem-estar. Você diminui a pressão arterial, você diminui batimentos cardíacos depois de um clímax. Você tem a ocitocina, que é liberada apenas na mulher, que é o hormônio do vínculo, a mesma de quando a gente tem a prolactina, que faz o leitinho para amamentar o nenê. Você tem ali, naquele momento de amamentação, a ocitocina sendo liberado, que é o hormônio do vínculo. Nas mulheres é liberado na relação sexual também. Então, olha quantas dádivas importantes que existem em relação ao sexo. Ele faz, inclusive, algumas mulheres desvirtuarem prazer para outras coisas, como, por exemplo, comer, como, por exemplo, ter só uma atividade profissional sendo investimento de libido, quando ela realiza um sexo saudável, sentimento de pertencimento, de amor, de afeto, de durabilidade. Tudo isso é experimentado durante a relação sexual. Então, é feito para ser prazeroso. Foi construído para o nosso benefício. Então, quando o casal faz sexo, o resultado desse ato, que durou ali uns minutos, um período entre a conquista até a resolução, durou aquele tempinho. Ok, se é noite, o casal vai dormir, descansar, mas aquele prazer se estende por horas, por tempo, no sentimento, no conforto. Eu amo quando você fala desse pertencimento. Eu lhe pertenço, Puxa, eu pertenço a alguém. Coisa linda. Pois é, exatamente. E você sabe que adolescentes que vivem o sexo fora do casamento, eles acabam tendo mais distúrbios emocionais, porque eles não têm essa sensação de pertencimento. Inclusive a tal da dopamina e a tal da ocitocina, que é liberada na mulher, que é o hormônio de vínculo, que não é liberado no homem, faz com que as mulheres se vinculem e elas fiquem querendo esse pertencimento, que os homens adquirem o pertencimento e o domínio dentro da relação sexual, que é dentro do matrimônio. Fora do matrimônio você não tem esse mesmo privilégio, esse mesmo prazer. Então, isso faz com que eu me sinta feliz, alguém querida e amada de fato. Não só através de uma emoção que eu acho que você tem. Durante a relação sexual, eu vejo através do olhar, do toque, da respiração, que o outro me deseja e que eu pertenço ao outro. Então, isso acontece de forma física, concreta, não é só abstrata. Porque a gente fala muitas vezes de amor, de alegria, de paixão, é tão abstrato, a gente tem muitas vezes dificuldade de saber, será que eu sou importante de fato para o outro? Será que o outro me deseja ou me quer tão bem quanto eu o quero? Na relação sexual, isso se funde. Por isso que o sexo é tão importante para ser feito com qualidade, quantidade e qualidade. Porque ele traz um benefício físico, mental e emocional que nenhum outro tipo de atitude, atividade significa da mesma forma. Então, Deus criou para realmente entrelaçar esse casal, para que eles fiquem... E você sabe que o nível de brigas, de discussões, caem significativamente quando um casal se encontra na atividade sexual. Porque naquele encontro eles trocam tantos olhares e tantas afinidades ali na intimidade entre o casal, que isso faz com que o meu nível de tolerância seja aumentado, o meu nível de estresse seja diminuído e eu consiga ter uma escuta mais significativa quando o outro está me trazendo uma questão que, se eu não tivesse aquela relação sexual com ele, não teria tanta facilidade de ter depois de uma relação sexual, por exemplo. É nisso que algumas mulheres e alguns homens têm dificuldade e usam como forma punitiva. Para você é tão importante, então vão lhe punir com a ausência do sexo ou com o excesso da sexualidade, né? Aqui a gente tem muitas vezes famílias que se estruturaram com a sexualidade como forma também de afeto. Então, se a criança ela observava o pai e a mãe tendo uma atividade sexual, e isso a gente está dizendo de olhar, de carinho, de um beijinho que é trocado de forma natural, né, dentro da casa. Quando a criança percebia que isso acontecia com frequência, ela aprendia a vincular que ser desejada também era manter um nível de sexualidade ativa, em alta. E o contrário era verdadeiro, o contato. Então, crianças que observaram isso são aqueles adultos que também precisam do sexo para se sentirem amados. E quando o outro que não está saudável percebe isso, é que usa isso como uma punição.
Ah, já que para você é muito importante, então eu vou te punir. E claro, a gente está falando de questões muitas vezes inconscientes. E tem alguns que não, são perversos e atuam de forma consciente mesmo. E tem outros casos que são assim, há uma mágoa, você me fez Sim. muito mal, você não reconhece que me fez mal, você não me pediu desculpas, o perdão. Exato. Por isso que não estamos generalizando, não é? Mas Sim. dizendo que nisso há a necessidade de colocarmos a atenção. Por que estou agindo assim, fazendo desta maneira, provocando deste ponto para aquele, fazendo uma troca, a gente precisa cuidar disso. Sim. Porque quando estamos falando de ser humano, de pessoas envolvidas num grau de intimidade tão grande, nós estamos falando de uma série de fatores que fogem à nossa capacidade. E mesmo você, como uma profissional que é, como psicóloga, estudiosa das emoções humanas, não vai conseguir aqui descrever e pontuar cada uma delas, porque isso se faz em consultório um indivíduo de cada vez, né? Então, nunca esteja diante dessa oportunidade que nós temos aqui no programa, querendo resolver todas as questões, ter todas as perguntas respondidas, todo trazido à luz, porque estamos usando um espaço muito curto para falar de uma infinidade que é o ser humano em seus mistérios, em suas questões. Sim. Então, por favor, vamos compreender. E eles vêm às vezes me puxar a orelha. Escuta, você falou uma coisa lá no Sem Tabus, mas não tem nada a ver comigo. Com você. Falou, exato, não tem mesmo, porque ali a gente está tentando levantar algumas hipóteses que vão se enquadrar com um ou outro. Mas ao mesmo tempo, Vanessa, fica tranquila, porque ao mesmo tempo a gente chega a um número grande de pessoas que realmente é atendida com o que nós estamos dizendo aqui. Me lembro agora, neste momento, de uma moça que conheci há poucos dias, uma jovem senhora, que há poucos dias me encontra e estava muito feliz, estava saudável, estava uma pele brilhante e ela me dizia que tinha uma dificuldade, não descreveu qual, mulher discreta, não fica falando para todo mundo, nem para mim, até porque ela me conhece da TV e teve aquele encontro comigo. E ela disse que tinha uma dificuldade na área sexual com o marido. E ela sempre dizia, assiste o Sem Tabus, mulher sábia, assiste o Sem Tabus, mas ela pedia e ele se negava, do tipo, não quero ouvir, não tô afim. Acontece, mas ela continuava assistindo. Eles ficaram um período longe um do outro, ele precisou fazer uma viagem por questões de família, e quando ele volta, quando ele está à distância da sua mulher, o que ele começa a fazer? Assistir a nós, assistir-nos aqui no Sem Tabus. Quando ele volta para casa um mês depois, ela simplesmente resume dizendo, estamos em lua de mel. Ah, que legal. O que o marido aprendeu naquele mês inteiro fora de casa, fazendo um curso intensivo com a gente aqui no Sem Tabus, foi o resultado voltar para casa disposto e pronto para resolver aquilo de uma vez por todas, e foi o que aconteceu. Então, assim, é de uma alegria muito grande, ao mesmo tempo que temos a humildade de reconhecer que não temos condição de responder a todos, resolver a tudo, porque isso passa pelo seu coração, pelos seus sentimentos, pelas suas decisões. A decisão daquele homem foi assistir o programa várias vezes, vários programas, até ter a sua questão ali trabalhada. Mas é uma alegria imensa e uma honra que nós recebemos de influenciar na vida de tantas pessoas positivamente. A gente está falando de um público inteligente. Exato. Né? Nós estamos falando de um público leigo, de um público que não sabe diferenciar e filtrar. Né? Cada um vai encontrar dentro da sua demanda a sua real necessidade. Então, sim, é um público muito inteligente e também tem muitos outros que elogiam e falam, olha, você respondeu a minha questão. E se não responde, nós temos tantas vias de comunicação para terem perguntas respondidas, perguntas sendo feitas, enfim. Agora, é importante frisar que a gente estava dizendo sobre essa punição que às vezes acontece dentro do relacionamento conjugal e também há outro tipo de punição onde não há a disposição, que é o que você acabou de citar sobre esse rapaz, né? A disposição em mudar para que os dois alcancem uma plenitude faz com que não só o trabalho dê certo, o relacionamento dê certo, tudo na sua vida acontece a partir de uma disposição. Por que a gente investe tanto em outras áreas, como no trabalho, como no mestrado, e a gente não investe na relação sexual ou na relação conjugal a dois, nessa comunicação? Então, muitas das questões têm a ver com a disposição de dizer, apesar de eu não saber qual é a parte do outro, estou disposto a fazer a minha parte.
Apesar de não entender exatamente o que está acontecendo, eu percebo que eu não estou causando todo o benefício que eu poderia causar como homem ou como mulher para esse casamento funcionar. Então, o que me cabe dentro dessa relação? Então, você tocou num ponto essencial, a disposição em querer falar, tem alguma coisa disfuncional acontecendo. Que seja, por exemplo, uma ejaculação precoce, que seja uma dificuldade de chegar no orgasmo, o que como casal, nós dois podemos fazer, porque eu só posso viver isso a dois, e é com você, não vou poder viver isso com uma outra pessoa. Então, por que não trabalhar a disposição dentro dessa relação? E aí a gente pode destacar inúmeros fatores. E fazendo valer a premissa de que só uma andorinha não vai fazer a estação do verão. Exatamente. Então, às vezes, é o casal em situação difícil, um é despertado para mudanças e etc., e vai trabalhar bastante e o outro naquela preguiça. Mas como nós estamos falando de seres humanos e quando nós produzimos algum tipo de mudança, pelo menos em nós, já adianta alguma coisa. Há muito. Né? Já, se o outro não muda junto comigo no mesmo tempo que eu, mas pelo menos alguma coisa em mim está mudando. Exatamente. Então, essa disposição, se você tem, pode em algum momento te cansar, estou cansada, o outro não acorda, o outro não faz, o outro não vai. Mas preste atenção se não tem alguma coisa positiva acontecendo com você, né? Alguma descoberta quanto a você também é importante, porque senão não funciona é nada. Exatamente. Se você desistir, aí é que o negócio desanda de vez. Nós já vamos fazer outra pausa, mas eu ainda quero falar no próximo bloco com você, e já vai ser o último, meu Deus, que coisa rápida. Por exemplo, tem coisas, erros, que as mulheres não devem cometer com os homens. Ó, criticar o físico do homem. Não pode, é um pecado gravíssimo. E tem outras coisas mais. Comenta comigo, criticar suas partes íntimas, tem mulher que critica, amiga. E tem mulher que critica. E você sabe que isso é uma questão muito perversa, porque o outro não tem o que fazer a respeito disso. Né? Eu não posso modificar as minhas partes íntimas. Existem alguns tipos de tratamento que podem modificar alguma pequena coisa, mas não é algo que eu tenho total poder sobre isso. Se uma mulher critica o órgão sexual do homem, ele... Então, e para o homem principalmente tem muito a ver com a potência, Então... né? Tem a ver com a virilidade, com o falo, com aquilo que ele é capaz de produzir de prazer no outro. Então, tá muito... E para os homens é muito mais difícil do que para as mulheres, porque nesse sentido nós somos mais passivas. A atividade é muito maior do homem, né? Sem a penetração, como é que o casal consegue ali ficar bem? E tem muitos casais que têm esse tipo de dificuldade. Então, é muito importante que não haja nenhum tipo de crítica relacionada a isso e também a gente pode estender aqui ao corpo. Vamos para o intervalo? Porque tem coisa aqui, e erros que os homens cometem e elas não gostam, não pode fazer isso, senão, dá B.O. Eu vou chamar o intervalo e voltamos a partir deste ponto. Essa conversa tem mais ainda, mas eu conto com você. Até já.